Lúcia Welk apresenta As Duas Terras, Livro 1, Memórias Perdidas, Capítulo 17, Raízes e Cipós. Fauzi, sentado em cima do caixote onde se escondera horas antes, olhava para suas mãos, que pareciam estar se lavando em alguma água imaginária. Mas, na verdade, era apenas uma reação involuntária de nervosismo. Dália enrolava a corda que havia caído sobre ela, aparentemente concentrada no trabalho. Caleb andava de um lado ao outro no porão, visivelmente irritado. No que é que você estava pensando, Fauzi? Disse ele exasperado. Só de pensar que eu tive pena de você ao ver o seu teatro na nossa despedida. Não foi um teatro, argumentou Fauzi lamentoso. Eu chorei de verdade, está bem? Eu não sabia se conseguiria me esconder a tempo ou se seria encontrado antes de sairmos do cais. As chances dessa loucura dar certo eram muito pequenas. Ah, nisso você está certo. Foi uma loucura! Interrompeu Caleb furioso. Você usou aquela passagem que vimos à tarde nas nossas andanças pelo palácio, não é? Perguntou Dália de repente, como se aquilo tivesse voltado à sua lembrança. Foi assim que você chegou ao cais bem antes de nós. Sim, respondeu Fauzi, envergonhado e de cabeça baixa. Foi naquela hora que me veio a ideia, mas lutei com ela por um bom tempo até me decidir. Decidir, não! Até enlouquecer! Falou Caleb ainda com raiva. Mitawa e Mestre Hakim vão te procurar como loucos. Vão achar que você foi sequestrado ou algo pior. E se isso chegar à casa da árvore? Caleb voltou a andar, nervoso. Eu deixei uma carta no meu quarto quando fui me limpar para o jantar. Nela expliquei tudo a Mestre Hakim. Caleb ficou ainda mais exasperado, mantendo-se calado na falta de encontrar palavras moderadas para o momento, tentando controlar a frustração crescente. A questão é, começou Dália, levantando-se e deixando a corda no banco. Fauzi está aqui, e não temos como voltar ou deixá-lo em alguma aldeia com estranhos. Prometemos a Mestre Emir e a Senhora Mabelle que cuidaríamos dele e o manteríamos sob nossa proteção. E é o que vamos fazer, Caleb. Eu sei, Dália. Concordou Caleb, mas ainda falava com raiva. A hipótese de deixar Fauzi com estranhos nunca me passou pela cabeça. É óbvio que teremos de levá-lo conosco, e é isso que me deixa com raiva. Caleb voltou-se para Fauzi. O que deu em você, pequeno? Esqueceu de tudo que leu em seus livros sobre Sblander? Você tem noção de que a sua inocente decisão aventuresca pode levar não só a você, mas nós três à morte? Marranas preparados e treinados não conseguiram voltar vivos daquela região. Você pensou nisso alguma vez quando estava planejando essa loucura? Lágrimas involuntárias começaram a rolar no rosto do Ila. Foi o que mais pensei, está bem? E foi por isso que demorei tanto para me decidir. Eu sei que serei um peso para vocês e que não sou de muita utilidade. Mas quando o Mestre Hakim trouxe de volta a espada depois do almoço, fiquei observando ela enquanto o mestre conversava com a Dália. Era como se algo estivesse me chamando, como se eu tivesse uma missão para cumprir. E essa missão era com vocês, onde quer que vocês fossem. Depois, eu e Dália esbarramos na passagem e as coisas simplesmente começaram a ferver na minha mente. Foi como uma tempestade dentro de mim. Fauzi estava com um semblante tão miserável que a raiva em Caleb diminuiu. Ainda continua parecendo uma insanidade para mim, disse ele, mais calmo. Bom, já que você quer ir conosco, vamos aproveitar os dias no barco e ensinar tudo o que possa ajudá-lo a se defender. Você precisa pelo menos saber usar uma faca. Fauzi ergueu a cabeça interessado, mas Caleb continuou com mais firmeza. Isso não é como nos seus livros, Fauzi. Matar algo ou alguém na vida real nunca é tão simples e fácil. Quero que me prometa que vai nos obedecer daqui para frente. Nossas vidas estão em jogo aqui, entendeu?
Prometo, Caleb. Vou me esforçar como nunca. Fauzi prometeu, enxugando o rosto e se colocando de pé. Confesso que por mais que eu tenha deixado vocês zangados, é muito bom estar aqui, com vocês de novo. Dália sorriu para Fauzi, compreensiva, mas Caleb ainda o olhava, sério e preocupado. Um trovão clareou o porão através das escotilhas de vidro, e logo depois os pingos de chuva foram ouvidos batendo no teto de madeira. Os 3 viajantes não tiveram outra alternativa, senão amarrar o barco numa raiz de árvore na margem arborizada e dormirem no porão, com a esperança de que a chuva logo passasse. Dália estava deitada de lado, virada para uma das paredes laterais do porão, e parecia estar dormindo. Sua respiração profunda confirmava isso. Caleb estava virado para a outra parede lateral, parecia dormir também. Fauzi estava deitado no meio, o que lhe dava o melhor lugar, pois recebia calor dos 2 amigos. Mas seja pelo desconforto do balanço do barco ou pela ansiedade da aventura executada, Fauzi não conseguia dormir. Virou-se para um lado, mas logo ficou desconfortável. Então virou-se para o outro lado, mas depois de um tempo também se sentiu desconfortável naquela posição, virando-se de costas novamente. Quer parar de se mexer desse jeito? Há pessoas tentando dormir aqui. Falou Caleb, sonolento e irritado. Estou tentando, mas não consigo. Alegou Fauzi em sua defesa. Caleb respirou fundo e disse mais calmamente. Concentre-se no som da chuva. Vai te ajudar a relaxar e você vai pegar no sono em instantes. Fauzi tentou, mas o som dos pingos no teto de madeira e os vários trovões, que normalmente o relaxavam de imediato, agora só o deixavam mais incomodado. Fauzi cutucou as costas de Caleb. Não deu certo, Caleb. O que eu faço agora? Caleb deu um suspiro de frustração. Pense em algo que te relaxe. Deve haver algo assim para você. Fauzi ficou pensando, tentando encontrar o ponto de relaxamento em sua mente. Pensou na casa da árvore, mas desistiu, pois isso o deixava saudoso e melancólico. Pensou em Teitene e na belíssima festa das memórias perdidas, o que ajudou. No entanto, ele ainda não havia conseguido relaxar totalmente. Então lembrou-se das canções que ouviu na festa e começou a cantar baixinho uma antiga cantiga de infância que a senhora Amabelle cantava para ele e Fion. O grifão na lareira queima até virar poeira, o peixe grelhado comprado no mercado, batata assada, também amanteigada. Parou. Ótimo! Agora, além de estar sem sono, ele também estava com fome. Pela manhã, a chuva havia seguido adiante, deixando farrapos de névoa sobre a superfície do rio e uma sensação gelada nos ossos. Fauzi foi o último a adormecer e o último a levantar, mas estavam todos descansados e preparados para seguir viagem. Prepararam um de jejum reforçado e bebidas quentes, usando um pequeno fogão de ferro que havia no porão. Tinham também muitas sementes de crivon estocadas. Pelo menos comida farta e decente não faltaria na viagem, o que era um grande alívio em uma longa jornada como aquela. Se a comida acabasse,
Poderiam parar para comprar mais em alguma vila à beira do rio. Havia várias delas no trajeto até a Forquilha das Lágrimas, nome que davam à bifurcação onde o rio Aiso encontrava o Barrorim. O Aiso vinha do sudoeste, enquanto o Barrorim continuava seguindo para o noroeste. Assim que terminaram a refeição, eles prepararam tudo e, desamarrando a corda, conduziram o barco de volta à correnteza do rio. Dessa vez eles usaram a vela. O vento que levava a chuva embora também os dava mais velocidade. Só precisavam manter o barco no centro do rio, o que muitas vezes se demonstrou uma tarefa árdua e difícil. Vez ou outra, encontravam nas margens cabanas e casas nas árvores, com um pequeno cais e alguns barcos. Olhares curiosos e alguns latidos de cães anunciavam a passagem da embarcação. Mas logo eles deixavam de ser novidade, e tanto os curiosos quanto os cães voltavam à sua rotina enquanto eles seguiam adiante. A floresta continuava, majestosa, repleta de anames e outras árvores, que subiam pelas encostas dos morros cada vez mais altos, seus picos verdes e repolhudos de copas frondosas. Pequenos pontos vermelhos e amarelos se espalhavam pela imensidão predominantemente verde, um dos sinais de que o outono havia chegado. Os dias seguintes passaram sem grandes problemas ou acontecimentos. O céu oscilava entre dias ensolarados e dias nublados, mas a chuva mais grossa sempre acabava sendo levada para o sul, os deixando com chuvas finas e rápidas. Fauzi tinha aulas diárias de luta defensiva, e apesar de pequeno, ele se demonstrou bastante hábil e rápido, o que compensava sua falta de força física. Também treinava com a faca em galhos secos que eles buscavam das margens. A dedicação e bom aprendizado do Ila deixaram Dália e Caleb um pouco mais aliviados, mas não ao ponto de esquecerem sua preocupação e cautela. Eles não sabiam como Fauzi iria reagir diante de algo bem mais assustador e perigoso que um galho seco. O trabalho na embarcação, que exigia uma divisão de tarefas e ajuda mútua, também aproximou mais Caleb e Dália, que trabalhavam muito bem juntos e já conseguiam sorrir um para o outro entre as provocações costumeiras. Algo que, mesmo não sendo admitido por Caleb, não teria acontecido sem a presença de Fauzi no barco. Fauzi já tinha perdido a noção dos dias em que estavam viajando e pensava que o rio nunca acabaria, até que as costas arborizadas começaram a ser substituídas por paredões de pedra dos dois lados. Começaram mais baixos e, conforme eles foram seguindo viagem, ficaram cada vez mais altos, até parecerem grandes muralhas que os olhavam ameaçadoras. "Preparem-se", anunciou Caleb. "Estamos chegando na Forquilha das Lágrimas. Precisamos fazer o barco virar para o noroeste. Todos em posição." Eles fizeram uma leve curva e mais adiante eles viram a divisão do rio, e Fauzi e Dália entenderam o porquê do nome Forquilha das Lágrimas e o porquê deles precisarem ficar atentos à direção do barco. Tudo era cercado por paredões, e o que estava diante deles e dividia o rio tinha uma ponta saliente, que se afinava como um triângulo. De cada lado descia uma fina cachoeira, o que dava a impressão para quem olhava de longe de estar diante de um rosto em prantos. A correnteza era forte, e eles precisavam ser habilidosos para não irem de encontro à ponta afiada do rosto rochoso e tristonho. Quando Caleb gritou, "Agora!", todos fizeram força com os remos, mesmo Fauzi, para desviar o barco na direção noroeste. Sentiam como a correnteza os tentava jogar para a rocha, mas num esforço conjunto e aperfeiçoado por dias de treinamento no rio, eles conseguiram passar o trajeto mais difícil, os levando para fora da região de paredões e entrando aos poucos na selvagem e inóspita região de Sblann.
Caleb não precisava dizer a Fawzi e Dália que eles já estavam em Isblander. A própria floresta se denunciava. As árvores, apesar de terem copas frondosas e verdes, tinham troncos retorcidos, cheios de eira. Várias raízes estavam à mostra, além de muitos cipós que balançavam de forma funesta. A floresta os parecia vigiar de forma sinistra. Quanto tempo ainda precisaremos navegar? Perguntou Fawzi baixinho e olhando temeroso ao redor. Somente até manhã cedo, Fawzi, respondeu Caleb enquanto remava. Nunca descemos com os barcos até Isblander. É suicídio. Temos de fazer esse trajeto a pé, dentro da floresta. Lá conseguiremos nos esconder com mais facilidade. Ainda estamos na região menos perigosa. Não tem razões aqui. Se essa é a menos perigosa, nem quero imaginar como é a mais perigosa. Desabafou Fawzi. Dália olhava tudo com cautela. Não me soa familiar. Pelo menos não essa parte. Disse ela por fim, desapontada. Calma. Falou Caleb. As coisas não voltam quando a gente quer, Dália. Dê mais tempo. Alguma coisa vai acordar sua memória. Só precisa ter paciência. Espero que os Azans também tenham muita paciência e sono, comentou Fawzi, ainda olhando a floresta com medo. Navegaram por toda aquela noite, com Caleb e Dália dormindo em turnos. A floresta era ainda mais assustadora na escuridão, transformando as árvores em monstros com tentáculos e parecendo oprimir o rio. Um amanhecer frio e cinzento aos poucos clareava a paisagem, quando eles pararam o barco na margem esquerda e o amarraram com firmeza e muitos nós numa grande raiz que entrava e afundava no rio entre juncos doentios. Decidiram fazer sua última refeição quente, pois não as teriam mais enquanto estivessem na floresta de Isblander. Prepararam tudo o que levariam, e Fawzi colocou a faca que Caleb havia lhe dado numa pequena bainha presa à cintura. Olharam para a floresta, parados no convés, prontos para partir. Essa floresta é realmente de dar medo. Os livros não exageraram, disse Fawzi. Olhem essas árvores, parecem monstros querendo nos engolir. São só árvores, Fawzi. Caleb respondeu. Primas distantes das árvores de Core e da casa onde você mora. Esses parentes distantes não me parecem muito amistosos, falou Dália. Garanto a vocês que não são as árvores que precisamos temer por aqui, disse Caleb. Lembrem-se, façam o mínimo de barulho quando andarem. Sempre enrolem as coisas na bolsa de forma a não baterem umas nas outras. Só falem quando for necessário e em sussurros. Fawzi no meio, Dália na retaguarda. Vamos. A caminhada era difícil, o chão era irregular e as raízes cobriam boa parte do caminho. A escassez de luz também não ajudava. Havia poucos pontos entre as densas árvores onde a luz do sol conseguia passar, o que dava à floresta um ar sombrio e desconfortável. Caminharam o dia todo, mas não se sentiam avançando. Caleb parava algumas vezes para consultar o pêndulo norte, que indicava a direção que precisavam seguir e da qual eles não podiam se desviar. Quando a noite chegou, Fawzi e Dália ficaram aliviados em parar para um descanso maior. Caleb havia dito que eles caminhariam durante o dia e descansariam o mais escondido possível à noite, pois boa parte dos Azans, pelo menos os mais perigosos, tinham hábitos noturnos e não gostavam da luz do dia. O que não é muita coisa, pois essa floresta não é exatamente bem iluminada, disse Dália baixinho, tirando com cuidado a comida da bolsa. Vamos dormir o mais alto que pudermos, sussurrou Caleb, testando a firmeza de um cipó. Será mais difícil nos farejarem, e temos uma visão um pouco maior do lugar ao nosso redor. Comam em silêncio e depois subimos para dormir.
Os galhos das árvores mais acima não eram mais reconfortantes que as raízes mais abaixo. Tudo obstruía uma visão mais ampla e as camadas de eira deixavam os troncos mais propícios a um escorregão, além de trazerem uma sensação desconfortável ao sentar. No entanto, apesar do incômodo, passaram bem aquela noite, sem ouvir e, principalmente, sem ver nenhum azangue. Quantos dias precisamos caminhar ainda, Caleb? Perguntou Fauzi cansado, quando chegaram no alto da árvore para dormir depois do segundo dia, que fora igualmente exaustivo e enfadonho. Foram constantemente apressados por Caleb, que estava ansioso para chegar logo na cidade de Sblander, onde estariam mais seguros. Fizemos um bom tempo nesses 2 dias, mesmo o caminho sendo difícil. Respondeu Caleb, se esticando como podia nos galhos. Creio que mais 3 dias com 2 noites de descanso. Se continuarmos nesse passo, chegaremos em Sblander antes do entardecer do 3º dia. 3 dias inteiros de caminhada. Fauzi já sentia suas pernas doerem agora. Imaginava em que situação elas estariam daqui a 3 dias. Na manhã seguinte, eles voltaram a caminhar com urgência, com algumas pequenas paradas de descanso. Caleb não os deixava pararem por muito tempo. Dália e Fauzi sentiram que o terreno começava a subir, e algumas pedras bem grandes apareciam entre as árvores, vez ou outra pelo caminho. O sol também tinha mais espaço entre as copas, deixando a floresta menos sufocante. Quando as pernas de Fauzi já estavam a ponto de não obedecer mais ao seu comando para prosseguir, eles pararam. Mais uma noite estava chegando. 3 dias e 2 noites sob as árvores de Sblander, e até ali eles haviam conseguido passar despercebidos. Até ali. Já era madrugada, quando ouviram um uivo que parecia, a princípio, de um lobo. Fauzi e Dália acordaram de imediato. Caleb, com arco e flecha preparados, fez sinal para que eles não falassem, nem se mexessem. Eles obedeceram e ficaram ali, sentados, sem fazer nenhum movimento, ouvindo angustiados os uivos repetidos e longínquos. Fauzi não sabia dizer o que havia naquele uivo, mas ele lhe gelava o coração, como se algo maligno o habitasse e chegasse junto com o som, aterrorizando os pensamentos. Uila lutou consigo mesmo para não sucumbir à tremedeira e ao terror, e para o seu desalento, ele viu que Dália e Caleb não estavam menos apreensivos. Seus olhos prescrutavam a noite, como presas se preparando para escapar de seu caçador. Aos poucos, o som foi se distanciando mais, até sumir por completo. Mas Caleb ainda não permitiu que se fizesse qualquer barulho ou movimento. Só relaxaram mais de 1 hora depois, quando o dia já clareava a floresta. — O que era aquilo, Caleb? Perguntou Dália assim que desceram da árvore. Era o uivo de um luio, um azangue. Nada bom. Não sei se ele já nos farejou, mas não vai demorar para fazê-lo. Precisamos nos apressar ainda mais. Como é um luio? É parecido com um jao? Perguntou Fauzi, temendo a resposta. É diferente dos jaus. Ele anda em pé como nós e sobe em árvores. Isso não é nada bom mesmo, confirmou Dália. Não, concordou Caleb. Mas temos 2 vantagens contra o luio. Ele é bem sensível ao sol. Então, se conseguimos andar uma boa distância durante o dia, podemos despistá-lo e chegar à cidade de Sblander antes que ele nos encontre. A segunda vantagem é que ele pode ser morto, como qualquer outro ser vivo. Mesmo sendo um azangue, ele perde o seu corpo e tem de voltar às profundezas. Profundezas? Perguntou Dália. É uma longa história. Fauzi vai te contar quando saímos de Sblander, disse Caleb, abrindo silenciosamente a bolsa para tirar sua refeição da manhã. Vamos comer logo, pois precisamos avançar o máximo que pudermos para a região mais aberta.
A caminhada daquele dia foi caótica. A pressa fazia com que escorregassem várias vezes, tropeçassem em raízes e fizessem mais barulho do que pretendiam. Mas pela primeira vez desde que entraram na floresta de Sblander, eles conseguiram ver o pôr do sol, enquanto subiam numa árvore próxima a uma região rochosa, avermelhada pelo sol que descia atrás dela. Caleb preparou seu arco e deixou as flechas à mão. Ele faria o primeiro turno de vigilância. Uma brisa fria soprava da região rochosa, fazendo a eira que descia dos galhos balançar levemente. No mais, tudo era silêncio. Era o turno de vigília de Dália, e ela prescrutava as sombras produzidas pela luz da lua em torno deles. Eram tantos galhos e cipós que uma criatura, mesmo grande, poderia facilmente se esconder ali. Dália não gostava disso, assim como não gostava da angústia crescente em seu coração. Conforme o sol sumia atrás das rochas, uma intranquilidade foi nascendo dentro dela, tomando forma, um aviso. Aquele medo a acompanhou em seu descanso, com sonhos de sombras que a perseguiam. E mesmo agora, na madrugada, a sensação ainda permanecia, viva e forte. Os olhos de Dália pararam de olhar ao redor e se concentraram no lugar em que ela pareceu ter visto um movimento. Já acontecera outras vezes naquela e nas outras noites. Até agora, nenhum desses movimentos ocasionais tinha se revelado um perigo. Até agora. Foi rápido, 5 árvores à frente, mas nenhum movimento posterior veio daquele lugar novamente. Dália recomeçou a vasculhar o lugar com os olhos. Poderia ter sido só mais um alarme falso, mas a angústia em seu coração continuava crescendo, como se dissesse: cuidado! Seus olhos pararam novamente. Mais um movimento. Em outra direção, 4 árvores à frente. Estava se aproximando rápido. Dália bateu suas botas levemente nas de Caleb. Ele acordou de imediato, com o arco preparado. Dália indicou onde vira os 2 movimentos anteriores, e tanto ela quanto Mahana viram mais um movimento, agora na 3ª árvore à frente deles. Logo os alcançaria. Eles acordaram Fauzi e apenas com gestos eles indicaram o que estava acontecendo. Já tinham combinado durante o dia sua tática de defesa e fuga, se algo assim acontecesse, para estarem prontos e não perderem tempo. Fauzi confirmou com a cabeça que havia entendido e eles se prepararam. Caleb esticou a corda e esperou, olhando concentrado para a floresta. Analisou a possível trajetória do Azami. E se ele mudasse de direção e o surpreendesse? Ele tinha de arriscar. Não tinha como atirar para 2 direções diferentes ao mesmo tempo, e o tempo era crucial agora. Caleb se concentrou, flecha esticada. Ele não podia errar. A flecha zuniu e atingiu algo que caiu, quebrando um galho. Os 3 saltaram pelas árvores, usando cipós e correndo pelos galhos. Fauzi na frente, Dália atrás. Caleb pegaria a direção ao lado, assim Dália o protegeria se o Azang fosse atrás dele, e ele protegeria Dália e Fauzi se o Azang os escolhesse na perseguição. Ouviram um uivo estarrecedor e um som alto de galhos e cipós sendo estraçalhados. Ele estava vindo atrás deles. Pelo jeito, a flecha não o ferira a ponto de deixá-lo mais lento, pois o som de caos e destruição se aproximava rapidamente. Dália viu Fauzi, saltando e correndo na sua frente, enquanto ela mesma corria e saltava, sem muito sentido de direção. Então ela ouviu o zunido de outra flecha e parecia que ouvira Caleb gritar. No instante seguinte, sentiu sua mochila sendo rasgada e junto com ela suas costas. Ela gritou com a dor e perdeu o equilíbrio, caindo entre galhos e cipós
nos quais ela tentava se segurar inutilmente. Com um baque surdo, ela sentiu o chão, as raízes e os cipós e galhos que ela havia levado junto na queda. Puxou o ar e sentiu o cheiro de folhas verdes e sangue. Conseguiu apoiar as mãos no chão e se erguer. Viu uma sombra enorme saltar alguns metros à sua frente. Ali, sobre a sombra do luar, estava uma terrível criatura. Sua aparência era como se tivessem tentado misturar um urso com um macaco, e a mistura tivesse dado muito errado. Ele andou sem pressa na sua direção, com seus dentes pontiagudos projetados num meio sorriso. Havia uma malignidade sádica em seus olhos vermelhos. Dália conseguiu ficar de joelhos. Suas costas ardiam terrivelmente e ela sentia o sangue escorrendo para a cintura. Desembainhou sua espada com dificuldade e com um último esforço ela se levantou. Tinha certeza que vira os olhos vermelhos da criatura brilharem em desafio. Mas eles mudaram de expressão quando ela ergueu a espada. O Luio deu um passo para trás. Dália não sabia se era o efeito do luar ou da pancada da queda, mas para ela a espada parecia estar emanando uma tênue luz prateada. Ela aproveitou o recuo do monstro e tentou dar um passo adiante, mas gemeu de dor e acabou baixando a espada. A criatura soltou um rosnado de satisfação e avançou ferozmente sobre ela para dar o golpe final. No entanto, soltou um grito de dor no meio do caminho. Uma flecha com fogo na ponta o acertara no tronco e seu pelo começou a queimar. Caleb e Fauzi conseguiram colocar uma semente de crivon na ponta da flecha e, lutando contra o tempo, a acenderam, atirando no Luio. A criatura se virou para descobrir de onde estava vindo o ataque. Todavia, mais uma flecha incendiada o acertou na coxa. Ele soltou um terrível urro e correu para dentro da floresta, se debatendo e tentando apagar o fogo que se espalhava em seu pelo. Fauzi e Caleb vieram correndo na direção de Dália, enquanto ela guardava com dificuldade a espada, tentando manter-se de pé. Vamos, Dália, se apoie em mim, eu te ajudo. Se prontificou Fauzi assim que chegaram, apoiando o braço de Dália em seu ombro. Precisamos sair daqui. As flechas só vão retardá-lo. Ele pode voltar a qualquer momento. Consegue andar? Caleb perguntou para Dália, com um olhar preocupado. Não muito rápido, mas vou fazer o que puder. Ela respondeu, tentando controlar a dor com a respiração. Eu a ajudo a caminhar, disse Fauzi, colocando o braço ao redor da cintura de Dália, sentindo-o molhar com o sangue dela. Vão na frente, vou ficar na retaguarda, disse Caleb, deixando o arco e a flecha prontos. Eles seguiram devagar em direção à região rochosa, enquanto o luar banhava as árvores retorcidas de Sblander.